E eu falo agora da Prazeres na Mesa. A gente tem uma missão muito forte, muito grande, de tentar conectar todo mundo, né? E é um desafio muito grande, mas que a gente compra esse desafio, acho que muito mais por paixão do que propriamente por qualquer outra razão, porque dinheiro não é. Esse evento aqui não se paga, pessoal, só para vocês saberem. Não é uma coisa que a gente fala, legal, puxa, eles devem estar ganhando dinheiro. Não. Então, por favor, assinem a revista Prazeres na Mesa. Eu peço isso. E isso é assim que a gente consegue sobreviver. Assinando a revista. Porque sem isso a gente não existe. Não existe. Isso aqui a gente faz para quê? Para que haja conteúdo para a revista. Entendam, é importante vocês entenderem um pouco essas coisas, porque, na verdade, a gastronomia se faz quando se faz essa grande união de coisas. Quando você faz esse intercâmbio num país que é continental como o Brasil. E se um país é continental como o Brasil, né, como é que você consegue integrar e mostrar essas gastronomias, essas cozinhas tão diversas e tão bonitas e tão verdadeiras para todo mundo? E a gente, ao longo dos anos, foi criando mecanismos e formas de fazer isso. Eu tenho muito orgulho, mas muito orgulho mesmo, e orgulho do meu querido ex-sócio, e que não está mais aqui, do Castilho, da Mariela, da Cláudia, de todo mundo, de termos construído um ecossistema onde a gente, de fato, não está ligado no eixo São Paulo-Rio, onde, de fato, a gente olha o Brasil de uma forma muito mais orgânica. Eu vejo aqui, eu fiquei fascinado, a gente fazia pergunta aqui, tinha gente de Rondônia, gente de Manaus, gente... Aqui, nesse ambiente, nós temos o Brasil inteiro. E isso, para mim, é o retrato de um Brasil diverso, de uma gastronomia diversa que cada vez está mais unida. Aqui, nesses 2 dias, no primeiro dia, né, na verdade, ontem, já não me lembro mais, passou um cara que em 2023 foi chefe do ano pela Prazeres da Mesa, e o cara é de Goiás, Goiânia. Né? Quer dizer, fora do eixo completamente. Aí, este ano que passou, 2024, este ano que nós estamos, novamente o prêmio Melhores do Ano da Gastronomia, que coloca tudo isso, evidencia isso, né? Chefes do Brasil inteiro concorrem, né? E vocês não sabem a alegria de ver, e como funciona essa votação. É importante vocês entenderem, não é a Prazeres da Mesa que vota. Não sou eu, Georges, ou qualquer um da redação da Prazeres da Mesa que fala, esse vai ser o melhor chefe do Brasil. Não é assim. Como funciona? Existem, esse ano, 277 pessoas, entre chefes, profissionais da gastronomia, votaram indicaram, saiu da cabeça deles nomes. Então, o melhor chefe do Brasil. 277 pessoas falaram, para mim o melhor chefe do Brasil é fulano de tal. E aí se faz uma contagem disso aqui, e os 5 mais votados são os finalistas daquela categoria. E aqueles 5 finalistas ficam abertos para o público. Essa é a primeira votação que já, por si só, para nós já é vencedora. Porque numa diversidade tão grande como o Brasil, você ser selecionado, ser o melhor restaurante, ser o melhor barista, ser o melhor patissier, ser o melhor já é o suficiente. Depois que isso acontece, esses 5 são selecionados, aí vira voto popular, abre-se, e aí quem vota são vocês, são as pessoas que seguem a Prazeres da Mesa, as pessoas que estão conectadas com a Prazeres da Mesa, são vocês que fazem isso.
E normalmente são pessoas que de fato conhecem gastronomia. Exatamente vocês que estão aqui. É exatamente esse perfil que vota, que é do Brasil inteiro. E essa é a graça desse prêmio, que ano passado elegeu, né, depois dos 5 finalistas escolhidos, elegeu um cara que está simplesmente fazendo com que a nossa gastronomia seja revista no Brasil e lá fora. E num momento muito icônico dela, muito importante dela. No momento onde a gente está às vésperas de uma COP30, né, que é um momento muito importante da história da humanidade, pessoal, né, e que vai acontecer em Belém, o ano que vem, né, ou seja, no Pará, na Amazônia. E esse cara é um cara de lá, é um cara do Tapajós, é um cara que vive a sua essência, e da sua essência consegue de lá tirar tudo isso e levar isso para o Brasil inteiro, e não está satisfeito com isso. Ele leva do Brasil inteiro e leva para o mundo inteiro, não está satisfeito com isso. Leva do mundo inteiro, leva para políticas públicas, para posicionamentos claros. É isso que é esse cara que vem para esse palco agora. Eu queria chamar aqui o chefe do ano pela Prazeres da Mesa 2024, Saulo Jennings. Embaixador de turismo pela ONU, né, do Brasil primeiro, de turismo. Né? É teu palco. Aqui. Oi? Pronto. Agora, tirar as cadeiras, eu ia te convidar para sentar comigo aqui. Não, eu estou aqui. Você vai passar alguma coisa? Vou sim. Acho que isso é teu. Obrigado, Jorge. Ou esse, eu não sei, ó. Talvez seja esse, mas não sei. Você vê qual que funciona. Vou testar aqui. Tá bom. Obrigado, Jorge. Você quer? Fico Tá aqui, bom. eu estou aqui. Obrigado, Jorge. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente, uma honra muito grande sempre participar de algum evento da Prazeres da Mesa. Como o Jorge bem falou, a revista tem que ter conteúdo. Mas não é apenas um conteúdo, Jorge. É conteúdos realmente valiosíssimos para todos nós, cozinheiros, produtores e para todo mundo que está envolvido nesse processo. Então, realmente, a revista precisa e merece todo o seu carinho e precisa estar em todos os lugares, todos os ambientes, todas as casas do Brasil para manter esse registro escrito, tá, gente? Hoje as pessoas usam muito vídeo, né? Vídeo a gente assiste ali em um momento, milhares ali rolando a câmera do celular, mas a revista fica, né? O escrito fica, e eu acho que o melhor documento é o escrito. Legal, Jorge. Bom, obrigado e obrigado agora também por dividir um pouquinho isso com vocês, essa cozinha, né, com propósito. E realmente durou 15 anos para eu falar abertamente sobre cozinha e sobre propósito. Porque antes de 15 anos atrás, eu não tinha nem cozinha e nem propósito. Eu trabalhei 16 anos em multinacional. Eu gostava do que eu fazia, mas eu realmente percebi que eu não tinha propósito. Ou o propósito meu estava escondido e que apareceu com a cozinha. E, em resumo, isso aí foi as pessoas que têm dinheiro dizem sabáticos. Eu fiquei 2 anos mesmo desempregado e sozinho, né, numa casa afastada. Eu tinha feito para ser só uma casa de final de semana, mas eu tinha ficado desempregado e minha família perguntou se estava tudo bem. Eu falei que estava. Se tinha dinheiro, tinha. E tinha guardado e muito, né, e não tinha.
Então, foi um momento de me encontrar. Foram 2 anos, os 2 anos mais importantes da minha vida. E foi os anos que eu aprendi uma lição que hoje eu trago comigo, e óbvio que é um exercício diário, e que eu tento passar para filhos e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, além de todas as dificuldades que você tem no dia a dia, de uma vida desempregada e só, você ainda tem que aprender muitas outras coisas. Uma delas é sobreviver, é comer, o básico. E talvez fazer isso sem energia elétrica e sem água já é um pouco mais difícil. E foi o momento realmente que eu fiquei. E você cozinhar para alimentar só o corpo também seja um pouco mais fácil. Mas você cozinhar talvez para alimentar muito mais do que o corpo já é mais difícil. E realmente foi o momento mais delicado. E o momento onde eu aprendi que ter é fácil, porque eu tinha tudo que eu queria. Não ter é a parte mais difícil. Só que como a gente fazer isso? Então, diariamente, eu buscava entender como era o equilíbrio de não ter. De não ter algo que você principalmente tem. Por isso que hoje eu tenho medo até de entrar num carro de alguém, porque eu tenho vontade de ter. O ser humano é assim. Ele não pode provar algo. Provar uma comida nova, a régua sobe. E você diz, eu quero isso. E o problema não é ter. O problema é saber não ter. E nesse momento, realmente, quando você também fica sem amigos, a família também já nos convida muito, porque não tem grana, talvez para pagar ir num restaurante, alguma coisa parecida. Realmente, não levei para o lado que muitos podem levar, né, de desvalorização disso, ou de desmerecimento, ou algo de outra forma. Mas sim pelo lado de entendimento, também de não ter. Bom, passaram-se esses 2 anos, nesses 2 anos eu pesquei muito, essa casa é na beira do rio, realmente, na beira do rio Tapajós, como o Jorge falou. Eu tinha um amigo meu que ficou comigo, eu mandei ele embora, mas ele não ficou, que foi meu primeiro funcionário, que foi o Beato, era um caseiro que eu tinha, e não quis ir embora, lá ele ficou, e aí ele caçava, e a gente também comia, e o prato que ele fazia muito para a gente era um tatu no molho de castanha do Pará. Muito gostoso. E aí eu tentei me encontrar esse propósito de vida, né? Inclusive minha mãe dizia, rapaz, tu tem que ter propósito na tua vida. Estava certa. E eu sou velejador de kitesurf, era o que tinha me sobrado. Eu abri uma escola de kite. E disse, vou dar aula de kite. E a aula que eu comecei a dar foi de graça. E aí não deu ninguém. Porque tudo que é de graça não tem valor. Né? Então tem que ter precificação para ter valorização. E aí eu disse para o próximo aluno que apareceu, então você pode pagar o que quiser. Ele disse, agora sim, aí eu pago. Aí pagou. E eu fui e comprei tudo em comida. Tudo em comida. Farinha, feijão, café, aquele básico, e mais algumas coisinhas. Eu dei a aula, no final eu fiz um grande lanche para ele e para mim. E assim foi. Ele chamou mais uma pessoa, mais um amigo, e eu abri a primeira escola de vela, de kite, de wind, lá na Amazônia, em Tapajós. Venta muito, rio de 32 metros de largura, de 32 quilômetros de largura, e no final sempre fazia o lanche. A comida vem do meu pai, que cozinhava muito, mas em casa, da minha família. Minha mãe também cozinha, minhas tias. Mas aquela coisa de paraense, de comidão, de comida de partilha. E eu achava muito bonito ver. Então, na educação, você receber algo, você dar algo. Né? Então, eu recebi o aluno, eu fiz a comida. Só que em pouco tempo as pessoas estavam indo
não mais pela aula de kite, sim pela comida no final. E aí falaram para mim, putz, porque tu cozinha muito bem, abre um restaurante. E eu abri na varanda da minha casa. De dia eu dava aula de kite, e à noite, Eugênio, eu cozinhava quando eu voltava do velejo. Um fogão de 2 bocas que eu ganhei do meu pai, 2 isopores, caixa térmica, porque não tinha energia. Camisa no ombro, nessa época eu podia usar no ombro, agora tem que usar aí grande. E aí começando a construir a primeira palavra que tinha ali, o propósito. Quando percebi, as pessoas... isso no verão, tá, gente? No inverno amazônico, chove muito, não venta, então não tem kite. E na minha formação de gestão de pessoas, eu resolvi dar alguns treinamentos. Eu também ofereci de graça, voluntariamente. Ninguém quis. Aí eu disse, paguem o que quiser. Começaram aí. No final, eu fazia um lanche. Caramba, que buffet que fez. E aí eu tinha vergonha nesse momento de dizer que era eu. Porque senão esse cara, treinador, está dando palestrante está matando cachorro a grito. Eu estava, mas eu escondi essa parte. Comecei a fazer lanche. Treinamento, palestra, no final, um lanche. Mas o lanche é muito bom, muito gostoso. No final de mais 2 anos, dando aula de kite e palestra, treinamento nos invernos, eu descobri, demorei, que eles gostavam mais da comida do que da aula de kite, do que da palestra. E a coisa começou a se formar melhor. Digo, opa, tem um negócio ali para a gente. Então, a comida, a cozinha, entrou na forma realmente da minha vida de partilha. Que era o que eu tinha pouco, que eu comecei a dar valor no que eu tinha muito e depois não tinha, que eu falei no início. Partilhar, porque se alguém acreditou em comprar algo de mim, que foi alguma aula, o mínimo que eu poderia oferecer era o que eu também precisava e o que eu sentia prazer de fazer, comida. E quando eu percebi, as pessoas gostavam mais da comida do que o que eu estava realmente focando para fazer. Então, nada foi planejado, gente, de lá para cá. Nada foi sonho. Nem nos meus maiores eu imaginei o que eu estou passando agora. Não dava para entender, para planejar, nem muito menos para sonhar. Mas antes de a gente entrar num videozinho legal, o primeiro dia realmente, efetivamente, do restaurante, eu chamei 20 amigos, entre eles família e amigos. Óbvio, os que pudessem pagar. Parente eu devo ter mais de 1000, eu acho. Escolhi alguns, deu 20, 5 mesas na varanda da minha casa, fogão de 2 bocas, voltei da aula de kite, tinha comprado peixe, comprado algumas cervejas, um refrigerante, uma bebida, e recebi os convidados, as pessoas entraram, pediram, demorou pra cacete para fazer, porque eu achei que até ali que eu cozinhava, não sabia o que era mise en place, pré-preparo, não sabia nada, escamava o peixe na hora, tirava víscera na hora, fazia fundo, caldo na hora, caldeirada, assava na hora, fazia tudo na hora. Mas deu certo, adoraram. Segundo dia, otimista e como eu acredito nas coisas, eu fui na feira, não comprei mais 10 peixes, eu comprei 50. Tinha vendido 10 no dia anterior, comprei 50. Tripliquei a bebida, comprei até isopor a mais. Gelo, leva. Cedo, 5 horas da manhã. Às 8 eu estava dando aula de kite. Às 18 eu parei, fui para a varandinha da minha casa, fogão de 2 bocas, esperar, obviamente, o cliente chegar. Só que na época,
quase 30 quilômetros do centro da cidade. Desses 30 quilômetros, 12 estrada de chão, onde só chegava carro 4x4, não tinha nenhuma placa, cheio de ramalzinho, não tinha internet, não pega telefone celular, inclusive até hoje lá não pega sinal, não tinha uma placa, não tinha rede social, Instagram, talvez, eu acho que na época Orkut, alguma coisa parecida. E eu esperando gente. Deu 6, deu 7 horas, deu 8, deu 8h30. Eu sentei num degrau igual esse. E que eu vou sentar. Sentei, baixei minha cabeça, e meu caseiro veio. Eu disse, putz, deu um tiro no pé, cara. Ensinei tanta empresa grande e não aprendi. Ninguém vem, cara. Meu estoque de família e amigos que pagassem acabou ontem. Deu 8:45, eu vi de longe a luz de um carro. Aí eu animei, aí eu corri. Só que quando eu corri, o carro parou e começou a dar ré, com medo. E eu também, né? Aí eu recuei também. Escuro, floresta, ninguém sabe quem entra para lá. Só que quando eu parei, ele parou, eu recuei, voltou. Aí ele baixou 3 dedos do vidro. E eu gritei, está perdido? Ele falou, tô. Nossa, era tudo que eu não queria ouvir naquele momento. E eu disse, está procurando a casa de quem? Ele disse, olha, parece que não é uma casa. Estamos procurando um restaurante que falaram que abriu por aqui. Eu disse, opa, é aqui. Ele pegou, estacionou assim de atravessado logo, numa clareira que tem lá, de meio das árvores. Aí eu falei, não, pô, coloca aqui, ó, fila indiana, que vai chegar mais gente. Muita coragem, né? Abri a porta, tudo bem, como é que tá? Era um casal, sentou na mesinha, batia um papo. Pô, legal, o que você tem? Não, tem isso aqui, tem no tucunaré fresco, no leite da castanha. Tenho tambaqui. Quando eu estou falando isso, eu vejo a luz do segundo carro. E aí eu corro para lá de novo. Só que o carro já não se assustou, nem eu, né? Que eu já jurava que era cliente. E o cara de lá já viu outro carro, então está tudo bem, né? Corri, desceu. Só que quando eu estou indo, eu vejo a luz do terceiro, do quarto, do quinto carro. Eram vários carros. Estacionaram. Óbvio que eu disse, olha, em fila indiana, por favor, que vai vir mais gente. No segundo dia, eu recebi 45 clientes. Eu tinha 20 lugares. O último, a segunda mesa, a segunda rodada, demorou 3h30 para comer. Quase eu apanho, coitada da mamãe lá na casa dela. Mas no final falaram, demorou, mas valeu a pena. No terceiro dia, 5h da manhã, aí vocês não imaginam, né? Comprei quase a feira toda, peixe, tudo que vocês possam imaginar. Voltei e eu já não consegui mais conferir. E eu perguntei nas mesas, desde o primeiro casal, no segundo dia, como que vocês souberam? Eles falaram, um amigo em comum que veio no primeiro dia e nos falou. Ah, tem o irmão que estava aqui e nos falou. Ah, foi o fulano que veio aqui e nos falou. 15 anos, todo dia 23 de julho, eu faço um jantar para os meus primeiros clientes e amigos e família, até hoje. Devo a eles a divulgação, o boca a boca, e devo a todos que vão até hoje, que eu acredito nessa multiplicação. E aí sim, naquela semana, naquele final de semana de 2009, eu tinha propósito e uma cozinha. E hoje, Jorge, eu sei que eu tenho uma cozinha de propósito. Eu sempre tive um trabalho com o meio ambiente, meus irmãos também, de preservação, e eu usei isso também em meu prol. O que eu estou
esse peixe que eu estou usando, de onde vem, gente? Será que não é pesca predatória? E logo que eu comecei, que eu vi que esse volume começou a aumentar, eu fui atrás. Entender tudo isso. Depois que eu fui atrás, eu comecei a entender também por que era tão difícil fazer comida regional para a região. Por que era tão difícil a valorização de um produto que é daquela terra, de terroir? Por que é... E aí vem o entendimento, Joana. Que, óbvio, a gente para entender o quanto difícil, né? Cozinheiro paraense, cozinhar para paraense, pô. Não era, Joana? Teu pai ralou para cacete, né? Seu Paulo Martins, tá? E aí, eu digo, como é que o cara vem para o Tapajós, para a beira desse rio bonito e não quer comer comida paraense? Não vou mentir para vocês. Uma época do restaurante, eu tive que vender o filé à parmegiana e outra coisa para pagar a conta, porque era o meu propósito. Eu tinha que pagar a conta. Eu acho que muita gente tem que pagar a conta aqui, né? E com isso a gente começou a fazer um trabalho de entendimento. Juntei o trabalho que eu fazia ambiental com a cozinha, e isso me ajudou muito também, essa educação que eu tive ambiental com meu pai, que era um líder ambientalista na minha região, meus irmãos, a trazer para a cozinha. Para entender se essa cozinha estava usando ingredientes ou sustentáveis, de onde vinha. E aí eu fui para as comunidades. 100% das comunidades produtoras, não só conheço, como são catalogadas, e tenho um trabalho hoje junto com eles, há 15 anos. E o meu propósito de lá foi melhorar a vida da nossa comunidade, assim como poderia melhorar a minha. Não dava para melhorar. Então, como eu já tinha o propósito e a cozinha, era a união que eu precisava. E a gente foi trabalhando, e a gente vai ver um pouquinho disso agora num vídeo. E um rio sem peixe é um rio sem polvo. Um rio sem polvo também não tem vida. Então, um depende do outro. E o respeito é recíproco. Estou nascido e criado aqui na beira do Tapajós. E tudo que é bom vinha do rio. O peixe, as boas amizades, esperança de dias melhores. Todos os pratos, e não só os pratos, mas o conceito, o propósito, ele é regado por tudo isso que o rio me proporcionou. O pirarucu tem uma importância muito grande, porque foi dele que eu aprendi a respeitar os outros alimentos. E ele me ensinou o que é o ciclo da vida. Hoje o restaurante é um atrativo turístico, gastronômico. As pessoas vêm atrás do destino e muito vendido pelo pirarucu. No início do restaurante eu comecei a me preocupar muito com o volume de peixe que eu já estava usando. E a primeira coisa que eu fiz foi querer conhecer as comunidades pesqueiras. E hoje vou mostrar para vocês essa comunidade que tem esse projeto que é Manejo do Pirarucu Sustentável. Um animal desse, a força que ele tem, né? E a força que ele tem, ele transmite essa força pra gente. A força de sobreviver, a força de pescar, a força de continuar esse manejo sustentável que é tão lindo e tão importante. Não só, gente, para a comunidade de vocês, pro Brasil e pro mundo. Só o fato de a gente ver o peixe cair na rede aqui, né? Todo mundo fica alegre. Você viu aqui como é que é a alegria do povo vendo o pirarucu cair na rede. Na preservação que a gente tem hoje, isso aí é uma coisa muito importante.
Com o dinheiro do peixe, eu tenho filhos se formando, tenho já filhos que é comandante de barco, outros estão se formando em professor, outros estão se formando em jornalismo, várias coisas. Com o dinheiro do peixe. O orgulho que eu tenho de ser pescador. Antigamente aqui era desconhecido e através de tudo isso houve uma grande mudança. Meu pai, ele fornece tucupi aqui para o restaurante. Então assim, eu fico muito feliz de trabalhar com alimentos que são da nossa terra e vem da minha família. Esse conhecimento, esses valores que eu recebi, né, que eu fui batizado nessas águas do Tapajós pela minha família e pelos vizinhos e pelos povos que vivem na beira d'água, que me dão força e energia para continuar fazendo esse trabalho cheio de magia, digamos assim, porque embaixo dessa floresta tem um povo muito bonito, que é esse povo que segura tudo isso, que mantém, que é o esteio desse rio e dessa floresta. Dá para entender aí? E, legal, isso aí é um trabalho que a gente fez agora, ele inclusive está não somente na nossa região, hoje é um caso, está sendo replicado para outras regiões e outras comunidades. Essas famílias aí entendem hoje, através do manejo, a necessidade de preservação, de como realmente manter as matrizes dos peixes. O manejo é isso, tá, gente? Ele vive solto na natureza, é normal, não é piscicultura, também nada contra a piscicultura, mas se a gente pode proteger e manter esse peixe na natureza, melhor. Então, as comunidades conseguem hoje controlar o volume e controlar, eles sabem, tem uma técnica que o pirarucu tem pulmão, então ele sobe para respirar, eles sabem quantas famílias tem, quantas matrizes, que é importante, de reprodução tem, e para que esse peixe tenha outras gerações, e que mantenham também as gerações deles. Né? Então, e daí começou manejo para outras coisas, né? Desde as nossas frutas mais selvagens, cupuaçu, taperebá, e os meles, né, Eugênio, que você foi lá com a gente, viu? Então, assim, tem toda essa preocupação hoje na região. Óbvio, gente, é difícil, vocês sabem. Muita gente quer, uns querem destruir, outros querem manter, e é esse conflito, mas vai. A gente tem caminhado, tem levado bastante esse conhecimento para as comunidades e eles têm aderido bastante. E eu lá atrás prometi um negócio para eles, e agora eu estou cumprindo, que eles iam ganhar dinheiro com pirarucu vivo. E a gente, há 3 anos, criou o primeiro festival de pirarucu. As pessoas vão para assistir o pirarucu boiar, assiste a pesca e paga mais vendo a pesca do que o quilo do peixe. Então, hoje, o propósito da cozinha na minha região foi que fosse conhecida como um dos maiores destinos turísticos da região. Hoje tem muitos outros que vocês vão ver agora, só mais um videozinho, atrativos que o produto já tem menos preço, não valor, do que a visita no local que ele é feito. Então, é muito legal, isso a gente transformou nesse turismo. E muita gente faz parte disso aí. E eu aprendi muito com eles, com os líderes comunitários, que eu ia pensando que eu ia levar uma informação, eu voltava com 10. E ainda é até hoje. Quando eu vou nas comunidades, que a gente tem muita ligação, a gente volta com um aprendizado muito grande. E um deles, quando eu falei para vocês no início que o problema não é ter, é saber não ter, né? Eles já lidam com isso todos os dias. E sabem muito bem lidar com isso. O Caboclo da Várzea hoje, que é onde o rio enche 6 meses, fica tudo água, e depois seca e fica tudo seco, como está agora lá, ele sabe, porque 6 meses ele sabe não lidar com peixe, aí ele lida com plantio, então ele sabe não ter alguma coisa, e aí ele se vira e sabe muito bem ter outra coisa, que compensa.
né? E a gente tem que aprender com isso, aprender com eles. E a gente aprende, eu aprendo diariamente. Queria que mais pessoas aprendessem. A floresta está lá. Uma parte chorando, gritando, de queimada, a outra parte sendo protegida com céus maravilhosos, que é onde estão esses povos. Que cuida, que sabe a hora certa de tirar, de colocar, de manejar. Né? Então, assim, e aí vem a nossa comunidade, essa comunidade que eu estou lá até hoje, que é essa casa da varanda, que eu falei para vocês, tem 15 anos, e ela, a gente envolveu muito essa comunidade. Quando eu cheguei lá, tinham 12 famílias, hoje são 72 famílias, são 287 pessoas. Nós temos uma escola lá hoje, que atende 75 crianças, também mantida através de uma parceria público-privada que nós temos, com o restaurante. Temos um projeto de saúde, de higiene bucal, hoje intenso e em todas as comunidades. A gente leva também, ganha conhecimento, mas leva um pouco de como comer melhor, porque eles já estão com o alimento lá, às vezes não dava valor, como eu falei, não é só o cliente que vai no restaurante, é a própria pessoa que produz, às vezes ele quer o que vem da cidade, o embalado, é natural isso, e a gente tem que tirar tudo isso, é um trabalho que a gente faz também. E o Tapajós Vivo, que é sobre o pirarucu, né, e o Cozinha Tapajós, que é uma plataforma bem grande, parou na pandemia, volta agora, com força total, que é uma troca de conhecimento, imersão na região de chefes do Brasil e do mundo que vão para lá comigo, que a gente acaba querendo ouvir o que a gente pode melhorar na nossa técnica, o que a gente pode ter mais aproveitamento e tudo mais. Mas isso tudo, a gente replicou muito esse propósito, e eu percebi que o propósito não era só meu, era de muito mais gente. E aí a gente vai ouvir rapidinho nesse vídeo agora algumas pessoas que também abraçaram como propósito e são um batalhão de gente que a gente tem agora, que eu faço parte com eles, para que a comida, o alimento, transforme uma região toda e a vida de pessoas. Pode soltar o próximo? Olá pessoal, eu me chamo Carol, trabalho há 3 anos na Casa do Saulo Tapajós. Quando me chamaram para falar um pouco sobre o que a casa mudou na minha vida, eu tenho que dizer que praticamente tudo. Minha forma de pensar com relação aos nossos produtos, os produtos que a gente trabalha, o produto que eu cresci comendo, toda essa responsabilidade que eu consegui ter nesse processo de 3 anos, eu devo muito ao chefe Saulo, porque é um cara que eu admiro muito por ele ter abraçado essa missão de transformar e elevar a cozinha amazônica. O que eu penso é que o sonho dele é tão grande que conseguiu que eu pudesse realizar o meu sonho, ou então até mais do que eu pudesse sonhar. Hoje eu estou chegando em lugares inimagináveis para mim. E obrigado, chefe, por não ter desistido de mim. Hoje eu consigo compreender tudo, ser e me sentir uma profissional hoje, através de você. Muito obrigada. Olá, gente, me chamo Aldenir, faço parte da família Casa do Saulo, né? Comecei como garçom, trabalhei 4 anos e 3 meses, atualmente estou trabalhando como transfer, né? Oferecendo esse serviço para o Bangalô da Selva e também para o restaurante Casa do Saulo. Quando me pergunto sobre Casa do Saulo, a primeira coisa que vem à minha cabeça é gratidão, né? Todo esse tempo, pelas experiências, pelos aprendizados, por cada orientação que o Saulo me passou desde o início, quando comecei como garçom. Atualmente como transfer, né? Essa oportunidade tem feito com que eu tenha uma qualidade de vida melhor e oferecido para minha família também uma condição melhor de vida. Então, eu sou muito grato ao Saulo, ele sabe disso, eu sempre falo isso para ele, eu sou muito grato por tudo que ele tem feito por mim, pela minha família, pela minha comunidade, pela nossa cidade, pela nossa região. Então, obrigado, Saulo, por tudo. Um abraço. Me chamo Elisiário Bastos, sou secretário municipal de turismo de Santarém, estou aqui para falar do nosso chefe, Saulo Genes, e dizer a importância do Saulo, não só para a gastronomia do nosso estado, do nosso município, mas para o turismo como um todo. Agradecer, Saulo, o teu apoio, o teu empenho em respeitar as comunidades, em respeitar realmente esse segmento que é tão importante para o nosso estado, que você está levando, que é a nossa gastronomia. Muito obrigado por esse apoio. A Secretaria Municipal de Turismo, não só o município, mas todo o estado te agradece por esse apoio, de você estar levando a nossa gastronomia, o nosso nome, não só para o Brasil, mas para outros países. Olá, tudo bem? Me chamo Elton Charles, sou condutor fluvial de turismo e presidente da ATUFA, que é a Associação de Turismo Fluvial de Alter do Chão. Em relação ao restaurante Casa do Saulo,
Ele está localizado nos 2 principais roteiros que nós fazemos aqui, que é o Canal do Jari e Encontro das Águas. O restaurante, sempre priorizando a qualidade e o bom atendimento, também a questão de indicações, trabalha diretamente com a nossa associação, indicando os nossos associados para os clientes que o procuram, né? Justamente para que façam os roteiros com um condutor que tenha responsabilidade e qualidade de trabalho. Eu me chamo Benedito, eu sou um dos fornecedores do produto que o Saulo usa lá no restaurante dele. É o tucupi, muitas das vezes a farinha também, e outras coisas que ele precisa, porque eu fui um dos companheiros muito tempo, desde a fundação da primeira cabana dele. E eu estou até hoje trabalhando assim, não diretamente com ele, mas fornecendo os produtos que eu consigo aqui. Olá pessoal, eu me chamo Nelma, trabalho há mais de 10 anos na Casa do Saulo Tapajós. Trabalhar na cozinha para mim me trouxe e traz grandes ensinamentos para minha vida pessoal, profissional. Obrigado, chefe Saulo, por valorizar a nossa gastronomia. Trabalhar com os produtos da nossa região nos traz muita riqueza. Agradeço a Deus o Saulo ter dado essa oportunidade, porque eu sou agricultor e trabalho com derivado de mandioca, e ele requereu o tucupi, porque de primeiro eu jogava tudinho tucupi, agora não, agora eu aproveito tudo lá para o restaurante. Agradeço, Saulo. Legal, gente. A importância não era nem agradecer a mim, era dizer o quanto eles estão envolvidos no processo. E a Joana sabe o que eu vou falar agora aqui. Vocês viram a frase que ele falou assim, antes eu jogava o tucupi? Porque é mais barato jogar o tucupi do que embalar ele ou ferver para vender. Porque falta política pública no nosso país. Para valorizar os produtos que são nossos, da terra. E esse é o nosso propósito. Fazer com que esses produtos realmente estejam nas prateleiras, não só do Brasil, do mundo todo. Porque se a gente consome produto do mundo todo, por que o mundo todo não pode consumir o nosso? Então tem muita coisa para a gente fazer, muita coisa para a gente valorizar, para a gente precificar. E está na mesa, sim, das pessoas, como um produto de alta qualidade. Um produto de uma indústria de muitos. De uma indústria que a gente tem hoje, o estoque a céu aberto, lotado. É só cuidar, é só saber como fazer, é só a gente, óbvio, ter muito trabalho, né, para isso. Mas cabe a nós. As pessoas que estão aqui, com certeza, são envolvidas com comida, ou gostam. Então, cabe a gente que está aqui. Cabe aos nossos colegas, ao Brasil todo, esse link, como o Jorge falou, que está o Brasil todo, e a Prazeres, que tem essa responsabilidade de juntar a gente, e a gente tem também a responsabilidade agora de lutar por isso. Dessa forma como a gente valorizar mais o que é nosso. Gente, eu nunca falo que não é para usar o dos outros, tá? Eu só acho que falta mais um espacinho para o nosso. Então, o vídeo foi isso, mostrar o quanto a nossa cozinha, feita com propósito e com ingredientes locais, muda a vida das pessoas. Gera emprego e renda com sustentabilidade, Jorge. Então, hoje, a cozinha não só me deu esse propósito, como eu tenho agora a responsabilidade de levar cada vez mais longe esse propósito e para muito mais pessoas, muito mais famílias, muito mais qualidade de vida. E com isso, muita coisa a reboque. Vocês viram que é uma coisa ligada na outra. Obrigado, eu acho que eu passei um pouquinho do meu tempo, Jorge, mas é sempre muito bom estar aqui, falar e mostrar às pessoas que não só fazem parte do processo, são pessoas muito importantes. O seu Bené foi a primeira pessoa que me recebeu lá.
Seu Bené ficou acamado durante muito tempo, porque a casa de farinha dele não vendia mais, ele não tinha para quem vender farinha, né? Tucupi jogava. E quando a gente falou que ia comprar tudo que ele produzisse, hoje ele é um homem saudável, ele vai, faz a roça dele, ele tira a mandioca, ele cuida. Fez com que filhos e netos que já estavam tudo na cidade, alguns voltaram para trabalhar. Então, é incrível como a cozinha transforma, gente. Obrigado, transformou a minha vida, né? E eu também quero que transforme a de muitas outras. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Nenhuma pergunta, né? Ou muitas? Não vai dar tempo, de qualquer forma. Pessoal, obrigado.